trajetória do líder revolucionário Luiz Carlos Prestes marcou a história do Brasil. Eu converso hoje com a professora e historiadora Anita Leocádia Prestes. O Palavra Aberta já está no ar. Professora Anita, a senhora teve uma infância diferente. A primeira fase da sua infância foi uma infância feliz, com toda aquela história que aprendeu a conviver e a sua família mostrou toda a relação de amor que existia entre os seus pais e a história que eles viveram. Como foi conviver com isso? Foi uma infância sofrida? Não, eu não posso dizer que tenha sido uma infância propriamente sofrida, né? Sem dúvida, a minha infância, né, como as pessoas mais ou menos conhecem, tanto pelo livro Olga, do Fernando Moraes, como pelo filme, né, Olga, eu até 1 ano e 2 meses estive na prisão junto com a minha mãe, né, onde eu nasci. Dessa fase eu não me lembro em absoluto, né? E a partir daí eu fui viver com a minha avó paterna, né, Leocádia Prestes, e a minha tia, a irmã mais moça do meu pai. Primeiro na França, que eu também não tenho nenhuma lembrança, e depois no México, a partir dos 2 anos no México. Então, nesse período, evidentemente que havia na minha família, que no caso era a minha avó e a minha tia, né, uma preocupação permanente com a situação do meu pai preso, a minha mãe na Alemanha, que depois de algum período não se tinha nem mais notícias, depois que começou a guerra, né, em 1939, era muito difícil obter notícias dela, e ainda tinha minhas outras 3 tias em Moscou, que também tinha guerra. Então havia um clima de muita preocupação, de espera de cartas, de espera de notícias, isso por um lado. Mas por outro lado também eu tive assim, uma solidariedade enorme, além do carinho da família, da minha avó, da minha tia, né, tinha um apoio muito grande de companheiros e amigos. O México, essa tia foi uma segunda mãe? Foi a minha mãe na prática, né, foi ela. Porque me criou a vida toda, né, e conviveu comigo até ela morrer há uns 5 anos atrás. E depois, quando tinha 8 anos para 9, foi que conheceu seu pai. Daí como é que foi? Eu já tinha 8 para 9 anos quando houve anistia no Brasil, né, em 1945. Meu pai, junto com os demais prisioneiros políticos da época, saíram para a vida livre, né, enfim, saíram da prisão. E aí eu com a minha tia, minha avó já tinha falecido em 43, né, nós viemos para o Brasil. Foi a ocasião em que eu pude conhecer meu pai e conviver com ele, que aí foi um período de legalidade do Partido Comunista, quando ele é eleito senador, né. Então passamos a morar com ele, enfim, a conviver nesse período da legalidade do Partido Comunista. Depois vem a ilegalidade, clandestinidade, ele vai novamente para a clandestinidade, novamente separação. Mas sempre nos correspondemos, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre se organizava uma forma de Sim, uma forma manter, de se comunicar por carta. Sempre houve uma correspondência bastante intensa, né? E essas cartas, as cartas que a tua mãe escrevia lá da Alemanha, até hoje tem essas cartas? Tem essas cartas. A minha tia, essa tia que faleceu agora, assim, a Lígia, né, há 5 anos atrás, ela conseguiu preservar essas cartas. E, então elas foram publicadas há uns 10, 11 anos atrás. Nós conseguimos publicar sob o título do livro Anos Tormentosos, não sei se você ouviu falar, que é a correspondência que se conseguiu preservar, né, do meu pai durante os anos da prisão, a correspondência da prisão, tanto ativa quanto passiva. E essa correspondência, são mais ou menos 900 cartas divididas em 3 volumes, publicado pela editora da Paz e Terra. É tudo isso? Eu achei que muitas cartas na época nem chegavam, né? Algumas não chegavam, muitas se perderam, mas foram 9 anos de prisão, em que sempre que era possível, quer dizer, ele se correspondia ativamente com a mãe, que estava no México, né, com as irmãs, em certa medida, e com a minha mãe, menos, né, porque era mais difícil corresponder com ela presa na Gestapo, depois em campo de concentração. Mas mesmo assim, tem uma correspondência com ela e com alguns outros amigos e parentes que escreviam, ele respondia. Quer dizer, o que se preservou deu mais ou menos assim, 900 cartas, né, que estão publicadas nesse livro Anos Tormentosos, que é interessante porque mostra, né, o tipo de pessoa que ele era. Porque nessas cartas não podia tratar de política, nem de marxismo, nem de comunismo, nada disso. Mas mostra as preocupações dele, o que ele lia, né, os comentários que ele fazia, é bastante interessante. Ele era um apaixonado também por poesia? Ele gostava muito de literatura, de poesia em especial, mas se interessava por ciência, por medicina, enfim. Nas cartas revela bastante Mostra isso. Mesmo quem ele era, quem deixou passar. Sem falar que ele aproveitou esse período da prisão para estudar. A minha avó e a minha tia mandavam livros para ele,
dele, né? Então, quando a polícia deixava, às vezes a polícia recolhia todos os livros. Ele estudou, por exemplo, a obra completa de Diderot, de Hegel, enfim, dos filósofos franceses, alemães. Marx não podia entrar, né? Mas ele estudava os grandes escritores, filósofos, né, da humanidade. Ele aproveitou para ler muito nesse período, anotava, estudava, enfim, ele tinha uma vida muito disciplinada na prisão. E como foi a tua adolescência? O que tu estudou? Como é a tua primeira formação? Eu me alfabetizei em espanhol primeiro, no México. Eu estava no México, nos primeiros 2 anos. Aí, quando nós viemos em 45 para o Brasil, né, rapidamente eu passei para o português, né, terminei a escola primária numa escola pública no Rio de Janeiro, né, e depois comecei o ginásio. Mas era uma época em que havia o governo Dutra, né, que o anticomunismo era muito violento, era a época da Guerra Fria, né, a repressão contra os comunistas se intensificava, foi uma época que diversos comunistas morreram, foram assassinados, né, e havia inclusive assim, cartas anônimas, que na época não me falavam, eu era uma menina de 11, 12, 13 anos, né, mas a família recebia cartas anônimas com ameaças, então tanto o partido, né, comunista, como as minhas tias, a família, enfim, tinham receio de sequestro, né? Eu tinha que andar acompanhada, eu ia para a escola com 2 companheiros fortes e tal, me cuidando, isso era muito desagradável, eu já tinha 12, 13 anos, era extremamente desagradável, né? Aí o partido resolveu que era melhor, né, eu ir para a União Soviética estudar. Então eu fui já em 50, eu tinha 14 anos, né, final de 50. Eu fui com a minha tia, que me acompanhou sempre, para Moscou, e lá eu fiz toda a escola secundária. Essa mesma tia que te criou? Essa mesma, a tia Lígia, ela sempre me acompanhou a vida toda. E nós fomos então para Moscou, lá eu fiz toda a escola secundária, fiz um curso bastante bom, a escola secundária era muito boa em Moscou nessa época. E depois, em 57, só que nós voltamos, quando eu terminei a escola, e aqui no Brasil já havia um clima de abertura no governo Juscelino Kubitschek. E tanto que logo depois, no início de 58, foi revogada a prisão preventiva que existia contra todos os dirigentes do PCB, inclusive contra meu pai. Então ele pôde sair para a legalidade, aí passamos novamente a conviver, né, e a viver uma vida mais normal. Uma vida mais tranquila. Nem tão tranquila, porque é todo aquele período que vai até 64, né, de muita manifestação, muita luta, mas, enfim, pelo menos vivia-se legalmente. O próprio Partido Comunista não foi legalizado. Mas os comunistas atuavam legalmente sem poder organizar partido. E depois? Então, depois é que fez o curso universitário? Qual foi o curso? Aqui no Brasil, aí eu me preparei para a universidade, né, fui cursar Química Industrial, que era o que me interessava, né. Cheguei a fazer estágio na Petrobras, eu pretendia trabalhar na fábrica de borracha da Petrobras, ali no Rio de Janeiro, no Duque de Caxias, mas veio o golpe. Em 64 teve o golpe, eu estava no último ano da faculdade, e aí todas as portas se fecharam. Inclusive o pessoal de esquerda que existia na Petrobras foi todo mundo expulso, né? Caçado, expulso. Então fecharam para mim, se fecharam todas as portas, eu me formei, mas não consegui emprego na profissão de jeito nenhum. Enquanto isso eu estava sempre atuando no Partido Comunista, né? Eu fazia parte do movimento estudantil no Rio de Janeiro, que era muito ativo. E aí com o golpe eu continuei na atividade política, né? Ainda consegui uma bolsa de mestrado para sobreviver, até uma forma de sobreviver, porque trabalho era impossível, não arrumava trabalho. E com essa bolsa eu ainda sobrevivi durante 2 anos, e depois também a repressão começou a se acentuar. Eu respondi IPM da UNE, da Faculdade de Filosofia, enfim. A repressão era grande, embora eu não tenha sido presa, mas fui chamada para depor na polícia, né, em EPM. E, enfim, nesse clima eu acabei me dedicando só à atividade partidária, clandestina. Sim, foram anos difíceis, de muita luta. Muita luta, clandestinidade. Aí eu até me mudei para São Paulo, que até eu morava no Rio. E em São Paulo eu fui participar da atuação clandestina do partido, principalmente na área de educação, né? Eu era responsável pelo trabalho de educação do partido em São Paulo. E o teu convívio com o teu pai, com Prestes, nos anos 80 até a sua morte em 90, como foi? Eu assessorava muito o trabalho dele, né? Enfim, militava junto com ele. Foi aí que surgiu a primeira obra, o primeiro livro, depois de que ele faleceu em 90? Não, o livro já foi preparado antes, foi a minha tese de doutorado. Então, durante os anos 80, né, eu fiz essa tese de doutorado que foi defendida em 89 na UF. Eu fiz doutorado na UF.
E aí, com a assessoria dele, eu justamente escolhi esse tema Coluna Prestes, porque eu tinha preocupação que ele já estava com muita idade, com mais de 80 anos, e não queria escrever, né? Ele dizia que não era escritor, não queria escrever, e tinha uma memória espetacular, principalmente a respeito dos acontecimentos da coluna, na Coluna Prestes. E então nós gravamos depoimento com ele, né? E eu fui elaborando a tese, sempre mostrando para ele, conversando, né? Discutindo. Então ele acompanhou todo o processo de elaboração, de fazer os mapas da coluna, tudo isso foi feito junto com ele. Eu assisti uma entrevista dele de 88 na internet, que ele estava super lúcido e conversava com muita tranquilidade. Ele ficou lúcido até o final, né? E tinha uma excelente memória, principalmente sobre os acontecimentos da coluna, que eu acho que ele era muito jovem, aquilo marcou ele profundamente, né? E depois foram outras obras, vieram mais alguns livros. Depois outras obras, tem vários livros publicados, né? E o filme Olga? Assistindo o filme Olga, tu fizesse parte da elaboração do filme. Na verdade, ele foi muito mais retratado o lado romântico da relação dos teus pais do que a política em si. Como foi a tua relação com o filme? Olha, o filme foi o seguinte, a roteirista do filme, que é uma moça bastante interessante, a Rita Buzar, de São Paulo, né? Já fez roteiro de vários filmes, nos procurou a mim e a minha tia Lígia, que ainda estava viva nessa época, com o roteiro. Nós demos opiniões a respeito do roteiro, mas depois, pelo visto, essas opiniões não foram muito aceitas pelo diretor, né, o Monjardim, o Simão Monjardim, porque eu vi declarações dele, inclusive na imprensa, dizendo que a ele não interessava, ao fazer esse filme, nem a história do Prestes, nem política, que ele estava interessado somente na história de amor que ele tinha achado muito bonita, a história entre Olga e Prestes, esse grande amor. Então, realmente, o filme ficou um filme assim mais romântico, né, em que a história foi posta meio de lado. Meio de lado, não foi tão evidente. Não foi tão evidente. Tem algumas coisas que nós tivemos assim posição crítica, tanto eu quanto a minha tia e também alguns outros parentes e amigos mais próximos, né, que poderia ter mostrado mais, por exemplo, a campanha Prestes pela libertação dos presos políticos, né? Isso. E o final do filme a gente achou também que ficou um final muito pessimista, porque o filme termina com o assassinato dela em câmara de gás, né? O filme termina. Sim, mostra ela dizendo que queria viver, né? E eu luto morrendo. Mas fala aquela frase, né? Eu luto pelo bem, eu luto pelo justo, pelo bom e pelo justo e pelo melhor. Exatamente. Mas se você ler o livro do Fernando Moraes, que o filme está baseado no livro, né? O livro termina com o comício do Pacaembu, com a vitória. Quer dizer, no filme não se mostra, né, que o fascismo foi derrotado. Não se mostra isso no filme. Sim, tem tudo mais o lado romântico ali, né? Ficou muito negativista, né? Enquanto o livro mostra a vitória, mostra, né, o comício, as manifestações, né? Mostra meu pai vivo, atuando, né? Enfim, a gente achou o livro é mais completo. O livro é muito mais completo, né? E agora está lançando mais um livro, né? Esse teu último livro está sendo lançado agora aqui em Florianópolis, né? O Combate por um Partido Revolucionário. O que trata esse livro? Esse livro trata, como diz aí no próprio título, do período de 1958 a 1990. Por que esse período? Porque é um período muito importante na história do PCB, Partido Comunista Brasileiro. 1958 é um momento de ruptura, em que há uma mudança na política do partido. É abandonada uma política estreita, sectária, que vinha sendo seguida aí durante os anos 50, em que, na mesma época, no mesmo período, né, em que o imperialismo atacava o governo de Getúlio Vargas, os comunistas também atacavam Getúlio Vargas. Então, uma série de erros que haviam sido cometidos, e em 58, muito provocada também pela crise, né, do movimento comunista internacional, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, né, a denúncia do stalinismo, né, com tudo isso houve uma mudança drástica aqui no PCB, em que se aprova um documento muito famoso chamado Declaração de Março de 1958, que é uma mudança nessa política. E agora eu estou tentando juntar tudo isso e escrever uma biografia dele, realmente, uma biografia política. Esse é o próximo projeto. Então. Esse é o projeto que está agora começando. Então eu imagino o orgulho que ele tinha de ti e teria ainda mais agora com toda essa obra, né? E assim como todos os brasileiros e todas as pessoas que admiram o teu trabalho e o trabalho da tua família, que é uma história de luta.